Fala, pessoa querida, e aí? Certinho? Professor Vitão aqui na área para continuar com nossas aulinhas aqui de Química. E hoje, bora falar um pouco mais sobre a composição da matéria, beleza? Lembra que há um tempo atrás eu falei para vocês que a matéria é composta por átomos. Esses átomos podem estar isolados ou ligados entre si. E é justamente esse é o nossa aula de hoje. Quando os átomos se ligam, o que acontece exatamente? Né? O que é formado? Para isso, vamos aqui para a nossa lousinha, não é mesmo? É mesmo, está aqui a nossa lousinha básica. Vamos entender um pouco mais sobre o que viria a ser uma molécula e o que viria a ser uma substância. E para isso, vamos olhar para esse nosso recipiente aqui, ó, em que nós temos algumas estruturas. Né? Perceba que eu tenho aqui, ó, uma bolinha roxa ligada a uma bolinha roxa. Cada bolinha aqui seria um átomo diferente, tá, gente? Então, ó, nós temos um átomo roxo ligado a um átomo roxo. Então, isso aqui não é um átomo. São dois átomos ligados entre si. Aqui nós temos uma bolinha azul ligada a uma bolinha vermelha. Então, aqui nós temos uma outra estrutura diferente da estrutura do roxo com roxo. Certo? Então, vamos lá. Cada estrutura dessa aí, né, seria uma molécula diferente. Então, quando eu falo de molécula, estou falando do quê? De uma estrutura onde nós temos dois ou mais átomos ligados entre si, formando aí uma estrutura neutra, uma espécie neutra. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui bonitinho para a gente já guardar. Beleza? A molécula ela é formada, né, quando nós temos dois ou mais átomos ligados, beleza? Entre si, formando uma espécie neutra. Uma espécie neutra. Ok? Isso aqui seria a molécula. Então, ó, gente, aqui nós temos uma molécula, dois átomos ligados entre si, formando uma espécie neutra. Aqui nós temos uma outra molécula, aqui uma outra molécula, outra molécula. Beleza? Beleza. Né? Então, aqui nós temos 5 moléculas ao todo. Vou colocar aqui, ó. Nós temos ao todo aqui 5 moléculas. Porém, nós não temos 5 substâncias aqui. Por quê? Substância seria o tipo de molécula. Sacou? Então, como assim o tipo de molécula? Bom, vamos lá. Tipo de molécula. Então, ó, perceba. Nós temos aqui um átomo roxo ligado a um átomo roxo. Beleza? Aqui a mesma coisa, átomo roxo ligado ao átomo roxo. Aqui também, átomo roxo ligado ao átomo roxo. Então, essas 3 moléculas pertencem à mesma substância. Porque são do mesmo tipo. Beleza? Aqui nós temos uma molécula azul-vermelha, outra molécula azul-vermelha. As duas moléculas são da mesma substância. Ok? Então, aqui no nosso sistema, nós temos, ao todo, 2 substâncias. Beleza? Então, são 5 moléculas no nosso recipiente e 2 substâncias. Beleza? E para deixar um pouco mais claro a questão de
molécula e substância, pensa você aí em um copo de água e em uma piscina. Qual que é a substância presente nas duas ideias aqui que eu falei para vocês? O copo de água na piscina. A água, né? A água é a mesma substância que está no copo de água e também na piscina. Então, beleza. A substância é a mesma. Porém, a quantidade de moléculas de água presentes em um copo de água é completamente diferente da quantidade de substâncias presentes ali em uma piscina. Sacou? Então a quantidade de moléculas é diferente, mas a substância é a mesma. Pegou? Então quando eu falo de moléculas, falando da quantidade ali que nós temos de uma substância em um recipiente qualquer. Ok? Quando eu falo de substância, é o tipo de molécula que eu estou falando. Se é água, se é óleo, se é sal, se é açúcar, né? Isso aí é falando de quantidade, falando só do tipo de molécula que é. Sacou? E aqui estou eu do futuro, reavaliando as aulas que eu gravei para vocês e pensando comigo, eu acho que essa aula de moléculas e substâncias faria mais sentido se fosse junto da aula que eu gravei depois dessa, né? Substância simples e composta. Então, junto aos conteúdos seria legal. Então, ao invés de fazer duas aulas, pensei em fazer duas partes de uma aula só. Vou fazer isso. Então, tocar eu fazendo, com o poder da edição, né? Juntando duas aulas em uma única só. Né? E como na outra aula eu tô com roupa diferente, transição. Pronto, agora sim. Bora lá para a nossa parte 2, falar um pouco sobre substâncias simples e substâncias compostas. Bora? Então tá aqui nossa lousa já montada. E para entender a ideia de substância simples e substância composta, é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça o que viria a ser um elemento químico. Então, por quê? Porque é isso que vai definir uma substância como sendo simples ou composta. A quantidade de elementos químicos presente nessa substância. É isso. Então, se a substância apresenta em sua composição apenas um elemento químico, aí nós temos uma substância do tipo simples. Porém, se na composição da substância nós temos dois ou mais elementos químicos, então a gente está falando de uma substância composta. Beleza? Então, assim, no nosso exemplo aqui, né, do recipiente, nós temos duas substâncias, certo? Uma que é roxo-roxo e a outra que é azul e vermelho. Então, entendendo que cada cor seria equivalente a um elemento químico, a substância simples, aqui no nosso exemplo, é a substância roxo-roxo. Beleza? E a substância composta seria a substância azul e vermelho. Beleza? Pegando aqui o nosso exemplo da esse nosso recipiente aqui, certo? Mas eu vou colocar aqui para vocês algumas fórmulas químicas de substâncias que são bem comuns no nosso dia a dia e que a gente vai trabalhar bastante daqui para frente no nosso curso, tá? Não se assuste com as fórmulas, não se assuste com os símbolos, então não se assuste, aqui eu vou pegar só para qualquer exemplo. Na próxima aula a gente vai entender assim, perfeitamente como se lê essas fórmulas aí. Ok? Então, bora lá. Ó, para dar exemplo sobre assim, definição simples, né? É fácil. Nós temos aqui, por exemplo, o gás oxigênio, O2, né? Que é o que a gente respira. O que a gente respira é o quê? É oxigênio. Então, é uma substância simples que é composta apenas por oxigênio. Beleza? O gás nitrogênio também é uma substância simples, porque ó, é somente nitrogênio. Beleza? O carbono grafite. Sim, galera, o grafite. O grafite, ele é apenas carbono.
Então, tipo, ele é uma substância simples. Beleza? Para acabar aqui, nós temos o ferro. Ferro. Pega o ferro, assim, uma barra de ferro. É ferro. Então, é uma substância do tipo simples. Beleza? E aí, no caso de substâncias compostas, né, nós temos aí substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos. Então, só para citar aqui alguns exemplos, né, bem comuns, nós temos a água, H2O. A água é composta por hidrogênio e oxigênio, são dois elementos químicos, então é uma substância composta. Nós temos aqui o CO2, que é o gás carbônico, ele também é substância composta, né? Tem carbono e tem oxigênio. Nós temos aqui o NaCl, sal de cozinha, né? Que é o cloro com sódio. Nós temos o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Então, assim, perceba, se tem apenas um elemento químico, substância simples. Se tem dois ou mais elementos químicos na sua composição, trata-se de uma substância do tipo composta. Beleza? Daqui, dúvidas? Não, né? Acho que bem de boa. Se tiver dúvida, é só comentar aqui embaixo. Eu respondo você numa boa. Mas, para fechar a aula, não vamos acabar agora não, porque tem mais uma coisinha que eu quero falar com vocês. Que é um fenômeno que acontece com alguns elementos químicos. Porque assim, alguns elementos químicos são capazes de formar duas ou mais substâncias simples. E aí, quando nós temos duas ou mais substâncias simples de um mesmo elemento químico, ocorre um fenômeno chamado de alotropia. Beleza? Alotropia nada mais é do que isso. Nós temos duas ou mais substâncias simples vindo do mesmo elemento químico. E aqui eu já coloquei para vocês os quatro elementos químicos com seus alótropos mais famosos. Né? Oxigênio, nós temos aí o gás oxigênio e o gás ozônio, né? O2 que a gente respira e o ozônio da camada de ozônio e tudo mais. É tudo oxigênio, somente oxigênio. Beleza? O fósforo, nós temos o fósforo vermelho, que é o PN, e o fósforo branco, que é o P4. Okay? O carbono tem o carbono grafite e o diamante. Sim, diamante é somente carbono. Olha que bizarro, né, gente? Grafite e diamante, os dois são só carbono, mas, enfim, né, bem diferentes. Nós temos o enxofre monoclínico e enxofre rômbico, né? Os dois ali é S8, né? Tem 8 enxofres de composição. E aí você pode pensar, então, mas se os dois são S8, por que assim, é diferente, né? Acontece que a estrutura como esses átomos estão ligados muda. É isso que faz com que o grafite seja quebradiço e o diamante seja resistente pra caramba. É a estrutura, como que os átomos estão ligados. Né? O enxofre, a mesma coisa. Os dois têm 8 enxofres, beleza, tanto monoclínico quanto rômbico. Mas o modo como os enxofres estão ligados, a estrutura que eles formam é diferente. Então são moléculas diferentes, são substâncias diferentes. Belezinha? E aí, claro que você pode formar alótropos com números diferentes de átomos, como é o caso ali do O2 e do O3. Um tem 2 átomos, outro tem 3 átomos. Né? Mas os dois são compostos apenas por oxigênio. Então, assim, a entropia pode acontecer tanto na mudança de estrutura, né, como que os átomos se ligam, tipo, tem a mesma quantidade de átomos, mas a forma que eles se ligam é diferente. Ou então, pode acontecer também com a quantidade de átomos diferentes, né, no caso do O2 e do O3. Né? Ou então do P4, que é o fósforo branco, e do PN, que é o fósforo vermelho, que não tem uma fórmula definida exatamente. Né? Então, isso é entropia. Né? E isso só acontece com elementos, né, com substâncias simples. Então, isso não acontece com substâncias compostas. A entropia é um fenômeno exclusivo de substâncias simples. Beleza? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Na próxima aula, a gente vai entender um pouco mais sobre como que ler essas fórmulas químicas. O que esse O2 quer dizer, né?
e vamos entender um pouco mais sobre as fórmulas químicas, as fórmulas moleculares. Beleza? Por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula. Abraço e fui!